todos os presidentes americanos plantaram essa semente da guerra com a Coreia do Norte e com o Irã. Todos fizeram isso. E lá no passado com o ISIS, formando o ISIS, o Osama, armando todo mundo. Aí você vai falar assim, vai dar um problema mas sempre lá na então, frente. mas então, assim, o mundo é um lugar instável de guerras. É. Por que é? Porque simplesmente você tem um monte de gente maluca, um monte de ditador, um monte de teocracia fundamentalista. Você tem... não tem um monte de teocracia, mas se você tem teocracias fundamentalistas, você tem grupo terrorista, fundamentalista, dinheiro, suicida, né? Você tem ditador autocrata, imperialista, você tem um monte de gente doida, você tem dinastia de doido, você tem um monte de maluco que querem conquistar as coisas na base da força. Se não tiver alguém disposto a usar força, nós não teremos paz, nós teremos guerra e em algum momento a gente vai ter que sucumbir para esses caras. Então, a ideia de que a gente vai olhar para a paz, a gente não pode olhar durante 4 anos. E eu sempre explico isso. Ah, não, mas quando o Trump estava no poder, não teve guerra. Quando que a Rússia começou a sua ofensiva? 2014. Pois é, então, Verdade. 2014, né? Que coisa, gente. Invadiu. Ah, mas o Trump fez a Rússia não entrar em guerra. Ah, não. Ah, entendi. Quer dizer, Verdade. tipo, assim, não é desse jeito. Nenhum presidente americano vai impedir os movimentos do Putin. Você precisa contrapor os movimentos do Putin. Nenhum presidente americano vai conseguir impedir a ação da China comunista. Não vai. Não vai. A China vai se mobilizar e vai avançar. A China está se preparando para isso. Ela já tem a maior frota, não tem? A maior marinha do mundo. Maior número de embarcações. Exército, não? Talvez em número de pessoas ela possa ter o maior, na hora que convocar, porque né, a população é gigante. Mas a gente não pode só olhar para o número, a gente tem que olhar para a qualidade. Claro. Tipo, a China tem um porta-aviões operacional, o segundo e o terceiro em treino, em teste. Estados Unidos tem 11 porta-aviões nucleares operacionais e está operando porta-aviões há mais de um século. Então não é simples você construir um porta-aviões. Construiu. Você sabe operar? Você testou ele em batalha? Você já foi para a guerra com um porta-aviões e ele funcionou? Os Estados Unidos está fazendo isso, há muito tempo. E aí tem um outro problema. Aliás, esse é um outro parênteses interessante com a ideia. Os Estados Unidos não tem que ir para a guerra. O que garante que os Estados Unidos é a maior potência militar não é só porque ele gasta em defesa e tem os melhores equipamentos militares. É porque ele tem a força militar mais bem treinada e mais experiente em batalha. Como é que você ganha experiência em batalha? Batalhando. Acordando todo dia e indo pra guerra. Ir para a guerra tem um propósito. As pessoas acham que tipo, a paz ela é uma condição de escolha só. A paz ela não é uma escolha humana. Ela é uma consequência de um processo de muita guerra. Ela não vem do nada. Senão, você não está preparado para lutar. E aí, quando aqueles lobos vierem, você vai ser um cordeirinho, uma ovelha, uma comida deles. Você vai ser destruído por eles. Então, você tem que estar preparado. O que faz os Estados Unidos estar preparado? De tempos em tempos, ele está travando guerras. Uma das grandes conversas e discussões sobre os conflitos do futuro e a ascensão da China e a questão de Taiwan os militares chineses, apesar de estarem gastando todo o dinheiro que estão para se equipar, eles têm proeficiência, eles têm condições de travar uma guerra? A gente sabe se eles são bons de guerra? A Rússia, que tinha uma imagem muito mais durona, mais sólida, está tendo uma dificuldade, assim, está passando um aperto na Ucrânia imenso. E isso que são os russos, que travaram muito mais batalhas, têm uma experiência, uma escola militar muito mais moderna, né? Não estou falando da China antiga, estou falando da China atual. Então a China
tem um questionamento, que é uma vantagem para o Ocidente, caso confronte a China. A China realmente vai saber lutar? As tropas chinesas vão ser competentes? Elas vão ser bem-sucedidas na hora da realidade? A gente sabe que as tropas americanas são, e mesmo assim, levaram um couro, ou se deram mal em vários conflitos recentes. Mas, desculpa, aprenderam um monte. Foi reescrito o manual de contra-insurgência do exército americano na invasão do Iraque. Generais americanos reescreveram o que é o manual de contra-insurgência. Estados Unidos aprendeu um monte com contra-insurgência. Por que Israel é tão efetiva militarmente? A cada 2 anos está lutando com seus inimigos, está em guerra de novo. Entendeu? É como qualquer coisa na vida. Treino. A gente tá falando aqui do treino, você não treina, Gil, vai lá, nunca treina. Você vai entrar no tatame 1 ano depois. Vai quebrar o pé. Desculpa, você vai se dar mal. Pô, não tem jeito. Você vai acontecer, você não vai ter a performance que você tem. Você precisa treinar. Exercício militar não é guerra. Então não é de todo mal, dado que a gente vive num contexto, num ambiente que as guerras continuarão existindo, não é de todo mal a maior potência do mundo, que defende os valores mais importantes para a civilização humana, que são os valores de liberdade, de Estado de Direito, de coisas que a gente acredita de democracia, estar preparada para lutar. Estados Unidos entrar em guerras não é uma coisa assim só catastrófica. É uma coisa necessária para que ele esteja pronto para as batalhas que vão vir. Mas aí voltando, que esse foi só um parênteses, né, da utilidade de você também treinar e entrar em guerra. Mas voltando para a questão do Trump e dos americanos, dos presidentes americanos, o processo da China, eu estava falando disso. A China, ela está se preparando para o que ela está se preparando. Aí você me perguntou do tamanho da marinha e tal. Mas antes disso, o meu raciocínio era: a China está se preparando para assumir a posição que ela tem no mundo? Não é há 2 anos. 40 anos. Os chineses, eles seguem a doutrina militar e estratégica de Sun Tzu, Arte da Guerra. Existem 2 grandes pensadores de estratégia militar, um oriental e um ocidental. Existem vários outros, mas esses são os 2 pais. Sun Tzu, pensamento oriental, e o Clausewitz, que é o pensamento ocidental, prussiano. Os chineses, e o Sun Tzu são Sun Tzu. Uma das frases mais repetidas e conhecidas do Sun Tzu é: o ápice da estratégia é ganhar a guerra antes dela começar. Como é que você ganha a guerra antes dela começar? Você se prepara, você fica tão forte, tão grande, você dá os seus passos e os seus movimentos no tabuleiro de uma forma tão estratégica que você dá um checkmate no seu adversário sem precisar lutar. Ou seja, a China, ela tem uma visão de tempo diferente do que os idólatras, fanáticos, cegos, apaixonados por político de estimação do Ocidente. Eles olham para o mundo numa escala de tempo totalmente diferente. Eles estão se preparando há 30, 40, 50 anos para o momento que eles serão a grande potência do mundo. Com certeza. E não é 4 anos ou 8 anos de um presidente americano que vai romper com esse caminho, a não ser que você esteja disposto a ir lá e destruir aquele projeto daquele governo e não do país. Porque tem essa diferença na China. Existem os chineses e existe o Partido Comunista que domina, que é o regime. É a mesma coisa no Irã. Existem os iranianos e existem os ayatollahs que dominam o país. Se você quiser acabar com esse projeto chinês de 50, 100, 150 anos, se for necessário, você precisa ir lá e derrubar o Partido Comunista Chinês. E o Ocidente, de certa forma, tinha uma estratégia para fazer isso. Nós vamos abrir a China e nós vamos fazer a China se transformar de dentro. Como? Nós vamos trocar com a China economicamente, vamos fazer ela crescer
e essa transformação econômica vai fazer eles mudarem o seu modelo político interno. Porque as pessoas vão ganhar dinheiro, com dinheiro elas vão ter poder, e o poder vai ser diluído e dividido. É incompatível você ter uma economia aberta e um sistema político fechado. Em última instância, ou a economia começa a se fechar, ou o sistema político começa a se abrir. E fizeram uma aposta, o Ocidente fez uma aposta. A aposta está dando errado, porque a China se abriu, mas ela está se retrocedendo. Então ela está se fechando economicamente e está se fortalecendo politicamente. Então o projeto do Partido Comunista Chinês continua com força total adiante. Independente se o presidente americano é o Trump, o Biden, a Kamala ou o Bernie Sanders. Então, se você quer entender de geopolítica, se você quer ter um raciocínio geopolítico, você não pode repetir um mantra ideológico de política doméstica do líder que está buscando se eleger e fala que se ele for eleito vai ter paz no mundo. A geopolítica ela corre em paralelo. E me parece também que o domínio nunca foi, nunca é completo se ele não for cultural também, né? Como a França teve, a Inglaterra, os Estados Unidos. A China parece que está preocupada com isso também. Também. Né? Com grandes produções e tudo mais, de exportar a cultura chinesa, que é o soft power. Exato. E tudo bem, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou alertando para quebrar... A nova rota da seda, entrando lá na África, construindo portos. E isso, não, assim, ela vai continuar construindo a nova rota da seda. Ela vai continuar querendo dominar Taiwan. Vai, né? Vai! Ela vai querer Taiwan. O objetivo final é ter Taiwan. Ela terá Taiwan. Assim, ela não vai desistir de quando ter. Só? É quando. Ela não vai desistir de ter porque tem um presidente que ele é imprevisível. Ou porque ele fala grosso. Não é o que ele fala, é o que ele faz. O que eu tô dizendo se ele falar e fizer, tá tudo bem. Aí pode ser que a China não consiga ter o que ela quer. Porque o presidente está disposto a fazer. Nesse caso, o que é fazer? Entrar em guerra, se necessário, para impedir que a China tenha Taiwan. E aí a minha pergunta é, o Trump está disposto a fazer isso? Para os entreguistas apaixonados e cegos, ingênuos e repetidores de mantra, vão dizer que ele não tem que fazer isso. Porque nós teremos paz se ele fizer isso. Não, nós não teremos paz. Quer dizer, teremos. Qual paz? A primeira paz que eu expliquei. Que é qual? A paz na base da submissão. Exato. Da entrega total, da ajoelhar, se curvar ao outro. É paz. Só que aí você se torna um escravo do outro. E eu não acho que o mundo, nem ocidental, nem o resto do mundo, pode ser um escravo de um partido comunista chinês. Não é da China. A China é uma coisa só. Os chineses não têm voz lá dentro. Quem define para onde a China vai é um grupo pequeno de pessoas, o Partido Comunista Chinês. E aí, nesse sentido, as falas do Trump, elas não vão trazer paz necessariamente. Ou vão, essa é a primeira paz, a paz da submissão, a paz da fraqueza. É um tipo de paz, só que ela no futuro vai levar a uma derrota. Porque os Estados Unidos e o mundo não param quando o Trump sai do poder. Se a China conquistar Taiwan, qual é o próximo passo? Ela vai para Okinawa. E depois de Okinawa, que já é o Japão, ela vai para onde? Ela vai para o Japão. O que ela vai fazer? Ela vai dar carta branca para a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul. Ela vai conquistar todas as ilhas do Mar do Sul da China que ela acha e diz e quer que sejam dela. Então ela provavelmente vai pegar um pedaço das Filipinas e de vários outros países da Ásia. E assim, se isso é paz, é paz, não teve guerra. Vamos dar tudo para a China. É paz, não teve guerra, vamos dar tudo para a Rússia. É paz, não teve guerra, vamos dar tudo para o Irã.
Não tô dizendo que essa é a proposta do Trump. Na Ucrânia, sim, eu não cheguei em cada um deles, mas eu tô explicando a narrativa para as pessoas separarem o que é narrativa do líder, do político que quer ser eleito e precisa de uma frase de efeito. Não dá pro Trump vir e explicar tudo isso que eu tô falando aqui. Ele não tá num podcast para convencer eleitor. Político não fala em podcast. Ele precisa de uma frase de efeito. Exatamente. Make American Great Again. MAGA. Aliás, ele ganhou por isso. Porque ele tinha um norte, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, ele tinha uma linha mestre para levar todo mundo. Venham comigo, eu sei para onde eu quero conduzir vocês, eu quero te levar. Ele tinha um sonho para vender. E o sonho não é uma história, não é aulas e aulas de geopolítica, anos e anos estudando geopolítica. Mas se você quiser entender um pouco mais do mundo, você não pode comprar o tagline dele de eleição. Total. Tagline mesmo. Pô.